Liturgia do dia 3 de setembro de 2023, 22º domingo do tempo comum. Memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 62. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderia alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A liturgia do 22º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir a loucura da cruz, o acesso a essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida, a cruz. Na primeira leitura, um profeta de Israel, Jeremias, descreve a sua experiência de cruz. Seduzido por Yahvé, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço de Deus e dos seus projetos. Nesse caminho, ele teve que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica do mundo. Por isso conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição. É essa a experiência de todos aqueles que acolhem a palavra de Yahvé no seu coração e vivem em coerência com os valores de Deus. A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência de cada dia a Deus. Paulo garante que é esse o sacrifício que Deus prefere. O que é que significa oferecer a Deus toda a existência? Significa, de acordo com Paulo, não nos conformarmos com a lógica do mundo, aprendermos a discernir os planos de Deus e a viver em consequência. No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho, e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante. O episódio que o Evangelho de hoje nos propõe vem na sequência daquele que lemos e refletimos no passado domingo. Então, a comunidade dos discípulos expressava sua fé em Jesus como o Messias, Filho de Deus. É sobre essa fé, diz Jesus, que a igreja será edificada. Agora, Jesus vai explicar a esse grupo de discípulos o sentido autêntico do seu messianismo e da sua filiação divina. Continuamos ainda no âmbito da instrução sobre o reino. No entanto, iniciamos com este episódio uma sessão onde se privilegia a catequese sobre esse destino de cruz que aparece no horizonte próximo de Jesus. Nesta fase, as multidões ficaram para trás e os líderes já decidiram rejeitar Jesus. Quem continua a acompanhar Jesus de forma indefectível é o grupo dos discípulos. Eles acreditam que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e querem partilhar o seu destino de glória e de triunfo. Jesus vai, no entanto, explicar-lhes que o seu messianismo não passa por triunfos e êxitos humanos, mas pela cruz, e vai avisá-los de que viver como discípulo é seguir esse caminho da entrega e do dom da vida. Mateus escreve o seu evangelho para comunidades cristãs do final do século I, entre os anos 80 e 90. São comunidades instaladas que já esqueceram o fervor inicial e que se acomodaram num cristianismo morno e pouco exigente. Com a aproximação de tempos difíceis, no horizonte próximo estão já as grandes perseguições do final do século I, é conveniente que os crentes recordem que o caminho cristão não é um caminho fácil, percorrido no meio de êxitos e de aplausos, mas é um caminho difícil, que exige diariamente a entrega e o dom da vida. O nosso texto pode claramente dividir-se em duas partes. Na primeira, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Na segunda, Jesus apresenta uma instrução sobre o significado e as exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. Não é uma previsão arriscada. Depois do confronto de Jesus com os líderes judeus e depois que estes rejeitaram de forma absoluta a proposta do reino, é evidente que o judaísmo medita a eliminação física de Jesus. Jesus tem consciência disso. No entanto, não se demite do projeto do reino
e anuncia que pretende continuar a apresentar, até o fim, os planos do Pai. Pedro não está de acordo com este final e opõe-se decididamente a que Jesus caminhe em direção ao seu destino de cruz. A oposição de Pedro e dos discípulos, pois Pedro continua a ser o porta-voz da comunidade, significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. Para ele, a missão do Messias, Filho de Deus, é uma missão gloriosa e vencedora. E na lógica de Pedro, que é a lógica do mundo, a vitória não pode estar na cruz e no dom da vida. Jesus dirige-se a Pedro com alguma dureza, pois é preciso que os discípulos corrijam a sua perspectiva de Jesus e do plano do Pai que ele vem realizar. O plano de Deus não passa por triunfos humanos, nem por esquemas de poder e de domínio, mas o plano do Pai passa pelo dom da vida e pelo amor até as últimas consequências, de que a cruz é a expressão mais radical. Ao pedir a Jesus que não embarque nos projetos do Pai, Pedro está a repetir essas tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério. Por isso, Mateus coloca na boca de Jesus a mesma resposta que então ele deu ao diabo: "Afasta-te de mim, Satanás." As palavras de Pedro, como as do diabo anteriormente, pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a transigir com qualquer proposta que o impeça de concretizar, com amor e fidelidade, os projetos de Deus. Na segunda parte, Jesus apresenta uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega e de dom da vida. O que é que significa exatamente renunciar a si mesmo? Significa renunciar ao seu egoísmo e autossuficiência, para fazer da vida um dom a Deus e aos outros. O cristão não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. O que é que significa tomar a cruz de Jesus e segui-lo? A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida, de forma total e completa, por amor a Deus e para que os irmãos sejam mais felizes. No final desta instrução, Jesus explica aos discípulos as razões pelas quais eles devem abraçar a lógica da cruz. Em primeiro lugar, Jesus convida-os a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Em segundo lugar, os discípulos são convidados a perceber que a vida que gozam neste mundo não é a vida definitiva. Não devem, pois, preocupar-se em preservá-la a qualquer custo. Devem procurar encontrar, já nesta terra, essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. É essa a grande meta que todos devem procurar alcançar. Em terceiro lugar, os discípulos devem pensar no seu encontro final com Deus. Nessa altura, Deus dar-lhes-á a recompensa pelas opções que fizeram. Esta alusão ao momento do juízo não é rara em Mateus. Ele recorre com alguma frequência a esta motivação para fundamentar as exigências éticas da vida cristã. Hoje a Igreja faz memória a São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nasceu em Roma por volta do ano 540.
Tendo tomado a carreira política, chegou a ser nomeado prefeito de Roma. Abraçou depois a vida monástica. Foi ordenado diácono e desempenhou o cargo de legado pontifício em Constantinopla. No dia 3 de setembro do ano 590, foi levado à Cátedra de Pedro, cargo que exerceu como verdadeiro bom pastor no governo da Igreja, no cuidado dos pobres, na propagação e consolidação da fé. Escreveu muitas obras de moral e teologia. Morreu a 12 de março, no ano 604. Filho do homem, eu te coloquei como sentinela da casa de Israel. É de se notar que o Senhor chama de sentinela aquele a quem envia a pregar. A sentinela, de fato, está sempre no alto, para enxergar de longe quem vem. E quem quer que seja sentinela do povo deve manter-se no alto por sua vida, para ser útil por sua providência. Como é duro para mim isto que digo. Ao falar, firo-me a mim mesmo, pois minha língua não mantém, como seria justo, a pregação. E mesmo que consiga mantê-la, a vida não concorda com a língua. Eu não nego ser culpado, conheço minha inércia e negligência. Talvez haja diante do juiz bondoso um pedido de perdão no reconhecimento da culpa. Na verdade, quando no mosteiro, podia não só reter a língua de palavras ociosas, mas quase continuamente manter o espírito atento à oração. Mas depois que pus aos ombros do coração o cargo pastoral, meu espírito não consegue recolher-se sempre, porque está dividido entre muitas coisas. Sou obrigado a decidir, ora questões das igrejas, ora dos mosteiros. Que, pois, ou que espécie de sentinela sou eu, que não estou de pé no monte da ação, mas ainda deitado no vale da fraqueza? Poderoso é, porém, o Criador e Redentor do gênero humano para conceder-me a mim, indigno, a elevação da vida e a eficácia da palavra. Por seu amor, me consagro totalmente à sua palavra. Das homilias sobre Ezequiel, de São Gregório Magno, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Gregório Magno e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.